Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O tema dessa palavra de hoje é: Deus não me trata como eu mereço. Queria pedir que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos capítulo 8, verso 38. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguém pode dizer amém? Você acha que Deus te trata como você merece? Sim ou não? Você acredita que Deus trata você como você merece? Essa é uma boa pergunta. Mas nós precisamos ter uma resposta para essa questão. Eu quero te dizer que não. Realmente Deus não trata você como você merece. Porque se Deus tratasse você como você merece, nem aqui hoje você estaria. Você estaria morto. Mas o problema é que, muitas vezes, nós nos relacionamos com Deus na base errada. Quando você tenta se relacionar com Deus na base errada, ao invés de você se relacionar com Deus com base na graça, você se relaciona com Deus com base na sua própria justiça, naquilo que você acha que é certo e errado, e aí você acaba ignorando a palavra de Deus. Eu sei que há no nosso meio, e tantos outros ministérios, pessoas que estão orando da maneira completamente errada. E às vezes as pessoas não sabem porque Deus não está respondendo algumas orações. É porque ela está tirando como base aquilo que ela faz. A oração dela é com base naquilo que ela faz, com aquilo de bom que ela faz, e não com aquilo que Cristo fez na cruz. E quando a pessoa tenta estabelecer um relacionamento com Deus com base no que ela faz, ela não vai ter resposta da sua oração. Pastor, então não devo fazer a coisa certa? Fazer a coisa certa é bom, é correto. Você está plantando. Mas espera aí, eu não tenho que exigir nada de Deus. Porque qual que é o problema da justiça própria, meus irmãos? O problema da justiça própria é que quando eu faço algo que eu entendo que é certo, Deus passa a ter uma dívida comigo. Ele tem que fazer porque eu fiz certo. Você acha que Deus tem dívida com alguém? Agora, quando você se relaciona com Deus com a base certa, quando a base é a graça, aí nesse caso, Deus não tem uma dívida com você. Até porque a dívida já foi paga. A dívida que era nossa, nem era dele. Ela já foi paga. Mas o problema é que aquele que quer respostas de Deus, orando na base da justiça própria, isso se torna um grande problema, porque Deus não vai responder. Se Deus responder suas orações com base na sua justiça própria, Ele também vai ter que fazer coisas que vão te contrariar muito e até te matar. Porque se Deus fosse nos tratar como merecemos, porque nós queremos que Deus, às vezes nós queremos que Deus faça algo rápido, porque eu estou fazendo tudo certo. E quando você faz errado? Você faz a mesma oração: Deus, eu errei, me mata agora. Acaba comigo, me destrói, tira tudo que eu tenho. Eu não paguei os impostos, eu não paguei o dízimo, tira, Senhor, tudo que eu tenho. Você ora assim? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa base de oração e de vida cristã não é o que fazemos de certo e errado. Ah, eu fiz tudo certo, estou com crédito com Deus. Não, para com isso. Não é assim que funciona. Aqui está dizendo em Romanos capítulo 8, 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então,
mesmo quando você erra, Deus vai continuar sendo Deus e te abençoando. Isso aqui não é uma apologia ao pecado e ao erro, não. Porque quem é de Deus, ele quer ser santo, ainda que ele vai, em algum momento, pecar. Mas muitas pessoas, elas acham que Deus tem uma dívida com elas. Por quê, pastor? Porque oram, porque dão o dízimo, porque vem no culto, porque tem um ministério, e por várias outras situações. Mas nós precisamos entender que ter um ministério aqui é apenas um privilégio a mais da vida cristã. Porque muitos vão ser salvos sem ter nenhum ministério. Também não vão ter nenhum galardão quando chegar no céu. Mas para nós é um grande privilégio poder ter um ministério, poder cuidar de pessoas, poder ser um exemplo para as pessoas, poder falar do amor de Deus. Imagina pessoas que você, através de você, vão para o céu, através da palavra que saiu da sua boca, Deus te usando. Irmãos, isso é um grande privilégio. Deus não pode ter uma dívida comigo porque eu faço isso. Porque a vida cristã, ela pode ser vivida de duas formas: você desenvolvendo o ministério ou não. Eu não tenho ministério, amém, você vai para o céu. Eu tenho ministério também, você vai para o céu. Mas quando envolve ministério, você tem um chamado, você cumpre o seu chamado aqui, o propósito de Deus para você, tudo isso é muito prazeroso para nós. Não, pastor, a obra de Deus é pesada para mim. Então não está sendo feita da forma certa, ela não está sendo feita pela graça. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando aqui? Mas muitas pessoas, elas estão orando da forma errada e não estão vendo as suas orações ser respondidas por Deus, porque a base está errada. Nós precisamos entender a graça de Deus, meus irmãos. Você precisa entender a graça de Deus, ou então você não vai ter suas orações respondidas. Agora você imagina comigo, alguém atravessa o sinal vermelho e coloca a sua vida em risco, passou perto do seu carro. Aí vem aquele desejo no seu coração: esse cara aí está colocando a vida de todo mundo em risco, ele tinha que bater esse carro. Pastor, mas crente pensa isso? Crente eu não sei, mas eu penso, às vezes. Misericórdia, pastor. É porque eu tenho coragem de falar. Pastor, mas você fala? Claro que eu não falo na hora assim: esse cara pode bater o carro. Mas fala: meu Deus do céu. Pastor, mas você é carnal, hein? Pois é, irmãos. A Bíblia diz: na minha carne não habita bem algum. A nossa carne é capaz de coisas inimagináveis. Você nem pensa. Por isso nós temos que depender da graça de Deus, porque ela pode fazer coisas que você nem imagina. Não, pastor, eu não tenho coragem de matar ninguém, não. Não tem? Deixa alguém tocar no seu filho. Eu sou crente. Meu irmão, tem coisas. Eu não estou falando que você tem que fazer, não. Se fizer, está errado. Se matar, está errado. Mas eu estou falando que na nossa carne não tem bem algum. Aí você pensa: esse cara podia bater esse carro, bater num poste, numa árvore, sei lá, alguma coisa, um muro. Mas e você quando você passa o sinal vermelho? Não, pastor, eu não passo, não. Então tem outro erro meu aqui nessa história, porque de vez em quando eu passo. Pastor, vou vir nessa igreja aqui mais não. Esse pastor está carnal demais, passa o sinal vermelho, torce para o cara bater no poste. Claro que não é bem assim. Mas eu só estou falando que se Deus fosse me tratar como eu mereço, eu é que ia bater no poste. Eu é que tinha que bater no poste, porque eu torci para o outro bater. É porque você pensa que você é melhor do que você realmente é. Agora imagina Deus se fosse tratar Pedro, porque Pedro negou. Não, Pedro, eu vou te negar também porque você me negou. Olha, você me traiu, então nesse caso, está acabado seu ministério, nem para o céu você vai. Davi, eu vou te matar porque você matou um soldado fiel seu, Davi. Abraão, você não vai entrar no céu porque você foi covarde, mentiu, que a sua esposa era sua irmã. Pedro, tantos outros. Eu falei, foi Pedro ou Paulo? Foi Pedro, né? Pedro, Paulo, você é muito impetuoso. Você perseguiu a igreja. Deus não trata ninguém assim, irmãos. Quantos erros a gente vê na Bíblia? Eu não estou falando que Deus respalda o erro, mas eu estou falando que se Deus fosse nos tratar como merecemos,
Misericórdia. Então Deus não te trata como você merece. Não pense que, estou fazendo tudo certo, agora Deus tem uma dívida comigo e tem que fazer isso e aquilo. Deus é Deus, se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele é Deus. Não tem a música lá, se Ele fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus? É verdade aquela música. Então não questione Deus, porque Ele não vai deixar de ser Deus. Mas eu estava orando e aconteceu tal coisa. Ele é Deus. Mas o fulano morreu. Pois é, para isso que tem o céu, para as pessoas irem para lá quando morrem. Eu digo salvos, é claro. Então Deus não trata você, fala para o irmão que está do seu lado, Deus não te trata como você merece. Agora, o nosso sucesso e fracasso da nossa vida cristã depende da nossa postura, da forma como oramos, da forma como nos posicionamos. Eu não mereço ser abençoado, mas eu sou e eu recebo. Você não merece ser abençoado, mas recebe esta parte de Deus. Não é pelo nosso merecimento, é pela graça de Deus. É pelo favor imerecido. Pastor, o que significa graça? Graça significa favor não merecido. Foi isso que Deus fez por nós. Nós estamos no lucro muito, irmãos. Pastor, por quê? Porque nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos uma igreja, nós frequentamos um lugar, nós temos amigos. Nós comemos todos os dias, nós temos um lar. Nem merecemos tudo isso, mas temos o principal de tudo. Temos a salvação. Perceba, Deus não trata você como você merece mesmo. Porque o que você merece é ir para a cruz, mas Ele foi no seu lugar. Apenas creia nisso, receba. Você sabe que para ser abençoado, uma das principais coisas é ter gratidão. É ser agradecido pelo que você tem. Pessoas que não agradecem pelo que têm, elas nunca terão mais. Tem que haver uma gratidão no nosso coração, irmãos. Eu vou te falar uma coisa. Poliana estava me lembrando de algo aqui. Quando nós casamos, a nossa situação financeira era bem difícil mesmo. Ó, o fogo ali está caindo, hein? Glória a Deus, é isso aí. Era uma vida financeira difícil. E quando a gente, raramente viajava para um hotel, o que a gente mais gostava era da cama do hotel. Porque a gente não tinha uma cama boa, mas a cama do hotel, aquele travesseiro de primeira, aquela cama assim, tão macia, tão boa. E a Poliana estava lembrando disso. Hoje, quando a gente viaja para os hotéis, já tem muito tempo que a gente não pega um hotel que tem uma cama melhor que a cama que eu tenho hoje. Mas sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu deito na minha cama, com o meu travesseiro, que é um bom travesseiro, eu falo, Deus, obrigado por essa cama, ela é a melhor cama do mundo. É assim que Deus faz. Por que você, ao invés de cobrar de Deus e achar que Deus tem uma dívida com você, você não agradece por aquilo que você tem? Pastor, mas a minha cama é tão ruim. Pois é, mas tem gente que tem a melhor cama e não tem sono para dormir. Você tem sono para dormir? Então agradece pelo sono que você tem para dormir. É melhor você ter sono para dormir que você ter a melhor cama. Eu tenho ambas as coisas. Deve ser por isso que eu não gosto de acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo. Os irmãos estão entendendo aqui que Deus não relaciona com você com base no merecimento? Deus não relaciona com você com base no merecimento. E Deus também não tem uma dívida com você. É importante você fazer a coisa certa. Mas o mais importante é você conhecer a graça de Deus e viver nela. Deus não pode responder nenhuma oração com base no merecimento. Há um texto na Bíblia, que eu não sei onde está aqui agora de cor, que a Bíblia fala que 2 homens subiram no templo para orar. Um começou a dizer, Senhor, eu não sou como aquele miserável pecador. Eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como aquele publicano. O publicano era mais ou menos o que é o político nosso hoje aqui. Então ele falou, não sou como aquele publicano pecador. Eu dou o dízimo de tudo, até da hortelã. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro, eu sou bom. Eu sou bom está por minha conta, porque não está na Bíblia não. Mas a Bíblia diz que o outro, o publicano, o pecador, o político corrupto, que estava lá também no templo, ele não teve coragem sequer de levantar a cabeça. Mas ele só disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse que o segundo desceu justificado.
Parece que Deus está respaldando aqueles que fazem a coisa errada, mas não é isso. Não é isso. É que um estava dependendo da sua justiça própria. Ele orou com base naquilo que ele fez. Porque se ele dava o dízimo de tudo, certamente quem deu condição dele dar o dízimo foi Deus. Porque a Bíblia diz que de Deus é a terra e tudo que nela há. Então é Deus que confiou a ele o dinheiro para ele dizimar. Jejuava 3 vezes por semana. Ele era o bonzão. Ele estava confiado nele. Mas o segundo que a Bíblia está abordando ali não é o que um fez e o outro deixou de fazer, não. É a forma como eles se achegaram a Deus. Porque se você se achega a Deus, Senhor, aqui, ó, dou o dízimo, olha como está a minha vida. Senhor, eu vou na igreja todo domingo, olha, eu sou um líder de célula, olha aqui. Espera aí, tem alguma motivação errada no seu coração. Agora o segundo chegou lá e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, estou fazendo tudo errado, me ajuda. Ele só se firmou em uma coisa, na graça de Deus e no favor de Deus, na misericórdia de Deus. Ele se firmou em Deus. Mas tem muitos que se firmam naquilo que estão fazendo. E isso se torna um problema. Pastor, eu não estou vendo minha oração ser respondida por Deus. Ele só responde a oração com base na cruz. Se a sua base não for a cruz, você não vai ter resposta para o seu bem. Passou para o meu bem, para o seu bem, porque você está orando errado. Agora, segunda coisa, tudo muda na sua vida quando você tem revelação do amor de Deus por você. Aqui em Jeremias 29, verso 11. Jeremias capítulo 29, verso 11. Diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Preste atenção aqui. Quais são os planos que Deus tem para você? Plano de acabar com você? Não. Te destruir quando você peca? Te matar? Não. Aqui está escrito assim: eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro que desejais. O que você deseja? Deus tem planos de paz para nós. Pastor, mas o que eu estou vendo é o contrário. Estou vendo algumas situações acontecerem na minha vida. Deus tem planos de paz. Por isso Ele estabeleceu que nós temos que orar, porque a oração muda circunstâncias. Mas se você ficar naquele espírito de comiseração, de autocomiseração, ou então achar que Deus tem uma dívida com você, Deus não vai responder. Ah, mas existe uma situação adversa na minha vida, porque está escrito que iria acontecer. No mundo tereis aflições, é o que está escrito. Ninguém, nenhum ser humano está livre de aflições, meu irmão. Ele pode ser milionário, ele pode ter tudo, ele não está livre de aflição. Então, por isso, experimente orar em situações como essa, mas orar da maneira certa. Primeiro, ore sabendo que você é amado por Deus. Coloque isso na sua cabeça. Deus não está te perseguindo, não. Deus não está contra você. Os planos de Deus a nosso respeito são planos de paz e não de mal. Quando a pessoa sabe, descobre que ela é amada, ela começa a se relacionar com Deus de uma forma diferente, porque tudo muda, toda a perspectiva muda. Quando você entende que é amado por Deus, quando você entende que os planos de Deus para você são planos de paz e não de mal. Ah, tem coisas que eu oro e Deus não ouve. Para o seu bem, para o seu bem. Nós não estamos preparados para receber algumas coisas que nós oramos. Então nem tudo realmente Deus vai responder, porém, está acontecendo uma situação, experimente orar, meu irmão. Mas ora sabendo que você é um filho amado, que você já é abençoado. E se não der certo a minha oração, não mudou o amor de Deus por você. Olha o verso 13.
Vós me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Até aqui. Serei achado de vós. Você vai me buscar, você vai me encontrar. Mas primeiro, saiba que os planos de Deus para você são planos de paz. Diga para o seu irmão, os planos de Deus para você são planos de paz. Pessoas que sabem que são amadas por Deus, elas têm o poder de mudar o mundo. Porque é muito bom você andar com pessoas que se sentem amadas por Deus. Sabe por quê? Porque pessoas que se sentem amadas por Deus, elas são felizes, elas são alegres. Pessoas alegres, pessoas para cima, são pessoas que vão discipular outras pessoas, que vão ter outras pessoas ao redor delas, que vão atrair outras pessoas, porque todo mundo quer andar com quem é alegre. É ou não é verdade? Todo mundo quer andar com pessoas felizes, com pessoas que são positivas. Todo mundo quer estar num ambiente onde você é levantado. Às vezes você chegou, você não está bem, mas aquela pessoa, ela tem uma presença de Deus tão importante, ela se sente tão amada, ela é tão feliz, que ela te coloca para cima. Agora fica perto de uma pessoa mal-humorada. Oh, meu irmão, é triste. Eu não consigo viver perto de pessoas mal-humoradas. De vez em quando eu encontro com alguns, eu não consigo ficar muito tempo, não. Pastor, mas não é intolerância sua, não. Não é mesmo. Não é. É porque realmente você fica para baixo, a pessoa ela te leva para baixo. Mas a pessoa que tem a revelação do amor de Deus, ela muda o mundo. Esse é o motivo pelo qual talvez pessoas rompem no ministério e outras não. Alguns têm a revelação do amor de Deus, outros não têm. Outras pensam que Deus está perseguindo, que Deus abençoa mais o irmão que está do lado. Não é isso. Os planos que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal. Você precisa ter a revelação desse amor. A palavra diz que certa feita Jesus ele estava lá no Monte das Oliveiras, e ele olhou para Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, se vocês soubessem o que eu tenho para vocês, como eu queria pegar vocês, como a galinha pega os seus pintinhos, e coloca debaixo das asas para proteger vocês, mas vocês não me receberam, vocês não entenderam esse amor que eu tenho por vocês. Em outras palavras, era isso que Jesus queria dizer: vocês não entenderam o quanto eu amo vocês, e o tempo da oportunidade de vocês passou, por não entender, por não ter a revelação do amor de Deus. E há muitas pessoas no nosso meio, com esse espírito também errado, com esse espírito de coitadinho de mim, ou de que Deus tem uma dívida comigo. Não, meu irmão, Ele não tem, não tem. Você precisa entender de uma vez por todas, você é amado por Deus, Ele quer te abençoar, porque Ele tem planos de paz, Ele quer te dar um futuro que você deseja, é o que está escrito nessa palavra que eu acabei de ler aqui, Jeremias 29, o futuro que você deseja. Qual que é o seu desejo? É o futuro que Deus quer te dar e quer te abençoar. Você pode dizer amém? Pessoas alegres, amadas, elas mudam o mundo. Aqui em 1 João capítulo 4, verso 9, diz assim, 1 João capítulo 4, verso 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O Filho único de Deus foi enviado, que agora já não é o Filho único mais, é o primogênito, né? Mas aqui ele enviou, a Bíblia está falando que ele enviou o seu Filho unigênito, mas a Bíblia diz que agora Jesus é o primogênito, porque ele é o primeiro de muitos. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui está falando que nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos o amamos, mas Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Se você ama a Deus, o seu amor não é nem perto daquilo que Ele ama você. Qual que é a prova disso? A prova disso é que Ele deu o Filho unigênito. Ele entregou o Filho unigênito como prova do amor dele por você. Então você não pode duvidar.
Deus amou você primeiro. Deus amou você primeiro. Você não pode duvidar do amor de um pai que manda o seu único filho para morrer por alguém. Ele nos ama. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa confiar que jamais será esquecido pelo Pai, abandonado pelo Pai. Nós temos um Pai que nos ama e que quer o melhor para nós. Saber disso é muito importante quando você ora. Porque você vai orar dentro do descanso de Deus. Quando nós temos a revelação do amor de Deus, nós passamos a ver tudo dentro de uma perspectiva diferente. O ministério de sucesso, ele depende da revelação desse amor. Saiba, a diferença de um ministério bem-sucedido para um ministério que não é bem-sucedido é essa revelação, é esse amor, é saber que eu sou amado. É saber que eu sou amado. A igreja cresceu esse ano, eu sou amado. Não, a igreja esse ano não cresceu, eu sou amado, Deus me ama. O amor de Deus, por mim, não tem nada a ver com números. O amor de Deus por mim, ele simplesmente é incondicional. Ele me ama. Sou amado por Deus e abençoado por Ele. Você precisa se sentir amado por Deus. Terceiro, a nossa recompensa final, meus irmãos, ela não está aqui. Não coloque todas as suas fichas aqui nessa terra. Que isso, pastor? Estou dizendo, não coloque as suas expectativas nessa terra. Você não é daqui. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros de passagem por esse mundo. Hoje, nós somos um representante do céu nessa terra, porque nós somos, na verdade, cidadãos do céu. Nós somos cidadãos celestiais. Amém? Você é um representante do céu aqui. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do céu aqui. Nós somos um embaixador do céu nessa terra. Qual é a nossa missão? É falar do céu. A nossa missão é falar do amor de Deus. A nossa missão é falar do nosso Pai. A nossa missão é falar que Deus é bom. Essa é a nossa missão aqui. Nós estamos representando o céu aqui nessa terra. É por isso que nós oramos e Deus ouve a nossa oração, porque é o céu se manifestando. É o céu se manifestando na terra quando nós oramos. Quem crê, diga amém. Você é um representante de Deus nessa terra. Você é um embaixador de Cristo nessa terra para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho e dizer, existe um céu, existe um Pai, Deus te criou, Ele o fez com um propósito, Ele ama você, Ele ama a sua família, mas por que eu estou passando por isso? Ele te ama, não importa, Ele te ama, Ele quer tirar você dessa situação. Irmãos, preste atenção aqui. Viver o cristianismo não é sinônimo de não ter guerras, lutas. Porque as guerras e as lutas, as provações, as adversidades, parte inerente da nossa fé também. Como é que você vai ter fé se não tiver guerras? Vai ter, porque a Bíblia prometeu que teria. Você acha que Deus não amava Pedro? O que você acha? Mas ele morreu crucificado, meu irmão. Você acha que Deus não amava Paulo? O fim da vida dele foi que cortaram o pescoço dele. Apóstolo Paulo. Talvez na perspectiva da morte ele foi um derrotado para muitos. Por que Deus deixou isso acontecer? Existem respostas que nós vamos ter no céu. Mas a Bíblia chama esses homens de mártires, que vão ocupar uma posição de muita excelência no céu, por toda a eternidade. Tem irmãos nossos, porque hoje se fala, nós tivemos uma aula de inglês falando sobre discriminação, essas coisas, né? E eu fiquei pensando, a gente fala de discriminação dos homossexuais, né? Muitas ideologias, fala da discriminação de negros, de pobres, de tantas outras coisas. Mas sabe um tipo de discriminação que ninguém fala de perseguição? Daqueles que são mais perseguidos no mundo, os cristãos, que estão morrendo. Todo dia milhares de cristãos morrem perseguidos. Pastor, Deus não ama eles? Ama! Ama!
Mas ninguém é mais perseguido do que os cristãos, é porque nós estamos no Brasil. O Brasil é um país livre. Existe perseguição aqui? Existe também. Existe. Mas lá fora, nós nem ouvimos falar, sabe por quê? Porque os mesmos que levantam as bandeiras feministas, de racismo e de tantas outras coisas, eles não se importam com os cristãos que estão morrendo todos os dias por perseguição. Agora, Deus não ama esses cristãos? Amam. Da mesma forma que ama Pedro, ama Paulo, os apóstolos, com exceção de João, porque João, não sei se você sabe, tentaram matar João de todo jeito e não conseguiram. João, o apóstolo João, empurraram ele de um precipício. A história da igreja conta isso, que ele foi empurrado de um precipício. E ele caiu lá, bateu a mão, sacudiu a poeira e começou a pregar: amai-vos uns aos outros. Depois pegaram João e colocaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervente, de azeite. E ele não morreu, foi o único que não morreu, martirizado. Mas todos os outros apóstolos foram martirizados. Eu te pergunto, Deus amava esses homens? Que grande obra esses homens deixaram para nós, irmãos. Ah, pastor, mas e se eu morrer? Deus é bom, vai te levar para o céu. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Então preste atenção. Deus levou Paulo para um lugar em que é incomparável com isso aqui. Não dá para comparar os momentos bons aqui nessa terra com o que está escrito aqui. Então preste atenção, o seu foco não deve estar nessa terra não. Ainda que Deus vai te abençoar. Não estou falando aqui que você vai viver uma vida que você vai sofrer. Não é isso. A Bíblia diz que Deus tem planos de paz para nós, mas aquilo que muitas vezes nós entendemos como uma tragédia, para Deus não é. Deus recolhe pessoas. Deus recolhe pessoas. Nós sabemos que crentes morrem, faz parte. O nosso foco tem que ser o céu, sempre. Nós precisamos olhar para cima. Irmãos, nós não somos desse mundo, diga amém. Nós somos cidadãos do céu, é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo. Por que a Bíblia fala que nós estamos assentados no presente? É porque o governo vem do céu. E através do nosso relacionamento com Deus, através da palavra, através da oração, nós reinamos com Cristo. Nós estamos numa posição de reino. Agora, isso não significa que não vai ter aflição, que não vai ter perseguição e até mesmo morte. Mas Deus continua nos amando. Eu sei que muitos estão aqui querem a bênção, todos que estão aqui querem ser abençoados. Mas eu quero te dizer uma coisa, e isso é bom, mas isso não é o nosso lar definitivo. A nossa recompensa verdadeira não está nessa terra. Ainda que você vai desfrutar de coisas boas aqui, sim. Você vai passar por momentos de aflição, também. Mas o nosso lar celestial é diferente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o motivo pelo qual muitas vezes coisas dão erradas aqui. Algumas coisas dão erradas aqui. É para você não colocar o seu foco e não se apaixonar por essa vida aqui. Agora mesmo eu estava vendo umas meninas conversando aqui, não vou contar quem são. Adolescentes aqui, eu estava ouvindo, eu estava sentada ali. E ela estava falando de casamento. Eu queria casar cedo, mas meu pai não deixa. Depois eu vou contar só para o pai. Eu queria casar cedo, mas meu pai não deixa. Mas eu acho que eu não vou casar, porque Jesus vai voltar antes. Mas eu não queria que ele voltasse até o ano que vem, porque eu quero participar da rede de jovens. Sério? A maior preocupação dela não é nem o casamento em si, que ela quer fazer parte da rede de jovens da nossa igreja. É a simplicidade. Criança, nós temos que ser como criança mesmo. Estavam aqui, eram 3 conversando bem aqui. Elas entenderam. A minha pátria não é aqui, é no céu.
O senhor me permite só eu participar da rede jovem, depois o senhor pode vir, daqui 2 anos. Ai, meu Deus. Mas eu vou falar com o pai, falar, olha, deixa casar cedo. Deixa casar cedo, não impede não. Por último, não há esforço na graça de Deus. Parece que o que eu vou falar aqui é totalmente diferente de tudo que eu preguei, mas olha o que está escrito aqui em Hebreus 4:11. Espero que seja esse o texto. Parece que é contraditório o tema com o versículo. Não há esforço na graça de Deus. Diz assim, ó: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Aqui está falando que nós temos que nos esforçar. Mas é estranho, porque está falando para você se esforçar para entrar no descanso. Como seria isso? O descanso, na verdade, meu irmão, é uma condição de fé. O descanso é Cristo. Eu sei que existe a igreja adventista do sétimo dia que acredita que o sétimo dia você tem que descansar. Os judeus também acreditam, né? Que no sétimo dia você tem que descansar. Lá em Israel, de sexta para sábado, sexta, 6 horas da tarde, até sábado, 6 horas da tarde, o judeu não pode fazer nada. Ele não aperta o botão do elevador. Os elevadores em Israel, eles programam ele no dia de sábado para parar em todos os andares, para a pessoa não ter que apertar. Porque eles entendem que o sábado é o dia do descanso, né? Porém, quando Jesus veio, ele curou pessoas no sábado. A maioria das curas de Jesus eram no sábado. Jesus trabalhou no sábado e disse: eu sou o Senhor do sábado. Porque na verdade, Ele é o sábado. Vira e mexe, nós somos acusados de guardar o dia de descanso nosso domingo. Não sei se algum adventista já falou: vocês estão errados. Ao invés de guardar o sábado, vocês guardam o domingo. Na verdade, nós não guardamos nenhum dia. Domingo eu trabalho, minha empresa está aberta ali, minha loja está aberta ali no domingo. Porque para nós não é um dia o descanso, para nós é uma pessoa. O descanso é Jesus. Não adianta você ter um dia de descanso, você guardar religiosamente um dia de descanso, se você não conhece a Cristo. Então eles estão errados, porque eles ainda estão guardando um dia, mas o descanso agora é uma pessoa. Aqui está dizendo: esforçai-vos para entrar no descanso. Deixa eu ler todo esse capítulo para você, Hebreus capítulo 4, verso 1. Deixa eu ler todo esse capítulo para você aqui. Hebreus capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: temamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram, nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O que o escritor de Hebreus está falando é que a palavra e as boas novas foram pregadas para os antigos. Eles ouviram, mas não veio acompanhado de fé. Ora, nós o que temos crido, entramos no descanso. Então, para entrar no descanso, você entra como, irmãos? Pela fé. Ok? Pastor, mas o que é isso? A fé, ela não é um sentimento. A fé é um posicionamento na verdade. Pastor, eu estou sentindo que eu tenho uma doença. Pois é, a fé não olha para o que você está sentindo. A fé olha para o que está escrito na palavra, que Jesus já levou todas as suas enfermidades. Isso é a fé. Mas a fé, o processo da fé tem a ver com o descanso. Você acha que uma pessoa ansiosa tem fé? Tem não. É por isso que no processo da fé, você tem que descansar. Por quê, pastor? Porque descansar
é confiar de que Deus está fazendo e não eu. Vamos lá. Ora, verso 3. Nós o que temos crido, entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas, desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto que resta entrar alguns ainda, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas. Determina outra vez certo dia chamado hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Aqui está dizendo que quando você entra em Deus pela fé, você descansa das suas obras. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como de Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O descanso de Deus tem a ver com a nossa fé. Quando você crê em Deus, você descansa. Descanso é confiar que tudo está pronto. E o que eu tenho que fazer então? Me apropriar. Mas você não vai se apropriar do que está pronto se você está ansioso. Você só vai se apropriar se você entrar no descanso. Então preste atenção. O descanso não é um dia. O descanso é uma pessoa. O nosso sábado é Jesus. O seu descanso é Jesus. E a nossa fé, ela tem que passar pelo processo do descanso. Suponhamos que você está orando por algo que você quer muito. Ore. Você vai entrar na batalha, você vai interceder, você vai orar. Mas vai ter um momento que você vai ter que descansar. Vai ter um momento que você vai ter que deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir. E confiar que Deus é Senhor dessa situação. Isso é confiança e fé. Você pode ficar de pé?